Olá, bom dia a todos. Nosso grupo é composto por 3 estudantes, Guilherme, Braia e Diogo. Nosso grupo tem como tema Sistema Nervoso e eu vou falar um pouco sobre as funções de cada órgão e a manutenção da vida relacionada com o sistema nervoso. Você já se perguntou quem acende os postes na rua? Quem controla a rede de canais? Quem controla as redes sociais? Mas é verídico que quem controla o nosso corpo é o sistema nervoso. Para vocês entenderem melhor, por assim dizer, terem a primeira impressão, o sistema nervoso é dividido em 2 partes: sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. Para vocês entenderem melhor, vai aparecer uma imagem aí. O sistema nervoso central é composto por vários órgãos que são fundamentais em suas funções. Por exemplo, o encéfalo. Dentro do encéfalo, nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefalítico. O cérebro, ele tem ali como a sua função ser responsável por funções conjuntivas superiores, como o pensamento, a memória, a emoção, a linguagem e a tomada de decisão. Já o cerebelo, ele coordena a postura e o equilíbrio, além de controlar a precisão e a coordenação dos movimentos. Já o tronco encefalítico, ele tem ali como a sua função controlar funções vitais, como a respiração, os batimentos, a coordenação dos movimentos. Agora, saindo do encéfalo, ainda dentro do sistema nervoso central, tem a medula espinhal. Qual é a função da medula espinhal? A medula espinhal, ela tem ali como função transmitir sinais nervosos entre o encéfalo e o corpo. Então, ou seja, ela coordena os reflexos e regula a resposta do corpo a estímulos. Isso, então agora que entendemos um pouco sobre o sistema nervoso central, agora nós vamos para o periférico. De modo similar, o periférico existe órgãos ali que têm as suas funções fundamentais. Por exemplo, os nervos, os ganquílios e os receptores sensoriais. Então, qual é a função dos nervos? Os nervos têm ali como a sua função transmitir sinais elétricos do CNC para os órgãos e tecidos, permitindo assim a transmissão de informações sensoriais e a resposta motora. Já os ganquílios, ele tem ali como a sua função aglomeradas de neurônios como centros de passagem e processamento de informações, controlando assim a resposta do corpo a estímulos. Já os receptores sensoriais, ele tem ali como a sua função detectar estímulos do ambiente do corpo, transmitindo assim informação para o CNP e CNC, permitindo a percepção sensorial. Então, agora juntando essas duas metades, resumindo elas, a palavra-chave é: essas duas metades, as funções desses órgãos é fundamental para a comunicação e a regulação do corpo. Isso, então agora falando sobre a manutenção da vida, como o nosso tempo é curto, eu vou falar só o básico. Então é importante destacar que a manutenção da vida, ela envolve processos cruciais como regulação de funções vitais e resposta ao estímulo e a manutenção de homeostase. Então, ou seja, existe ali algumas funções principais relacionadas com a manutenção da vida. Por exemplo, o controle motor. O controle motor, se você anda, se você fala, se você corre, isso é do sistema motor, ou seja, o sistema nervoso, ele manda para o sistema motor. Então, ou seja, o sistema nervoso, ele permite a realização de movimentos voluntários, como andar e falar, e também involuntários, como respirar, os batimentos cardíacos. E é interessante também, e outra que eu achei bem interessante, é a resposta aos estímulos. O que tem a ver resposta aos estímulos? A manutenção da vida. Resposta aos estímulos, o sistema nervoso, ele faz com que coordena a resposta adequada aos estímulos, tanto de internos quanto de externos.
como resposta de lugar ou fuga. Como o Guilherme acabou de falar sobre o sistema nervoso, eu vou colocar em poucas palavras. Bom, o sistema nervoso é dividido em duas partes, o periférico e o central. No caso, o central, em poucas palavras, é quem manda, quem sente, é basicamente o cérebro, né, literalmente. E o periférico é quem pratica, é quem escuta a ordem e vai fazer, né. No caso, tem meio que essa hierarquia, né, vamos dizer assim. Bom, sabemos que o sistema nervoso, ele não é só ele que ele tem no corpo, né? Porque senão era só um monte de rabisco no nosso corpo, né? Tem o sistema muscular, tem o sistema urinário, que é o sistema urinário. Tem o sistema também de reprodução, né? Que é mais conhecido, né? Não sei porquê, não sei. Bom, ele, em comunhão com os outros, nos ajuda a viver uma vida saudável, né? Então, se nós mantermos o sistema nervoso adequadamente, né, nós praticarmos exercícios, se alimentarmos bem, nós iremos simplesmente viver uma vida boa, para manter uma vida saudável. A parte central, aquela pessoa que manda, como eu acabei de falar, o que manda, o que pensa, o que sente, se não tiver bem de saúde, se ele não tiver, e na melhor das circunstâncias, provavelmente você vai ter uma vida ruim. Por exemplo, quando você não dorme o suficiente, dorme menos de 7 horas por dia, né, que eu acho que é bem normal, porque eu tenho um amigo meu que dorme só 8, não, nem 8, né, 5 horas por dia e tá achando que ele tá uma maravilha. Não me engano, nessa parte da frente, que eu esqueci o nome, ela é quem faz nós tomarmos atitude e que libera aquela sensação de cheio. Então, se nós não dormirmos o suficiente, nós nunca iremos nos saciar, nós não iremos ter energia o suficiente para praticar algum exercício, para se alimentar, para sequer estudar, porque normalmente quando você não dorme o suficiente, o seu corpo ele meio que está querendo reabastecer energia toda hora. E normalmente quando você está estudando, o seu cérebro dá uma diminuída para absorver o que tá vindo, né? No caso, o conteúdo. Então ele vai dando uma desligada e o seu corpo, como está muito sobrecarregado com falta de energia, no caso, né, vamos dizer assim, falta de energia, você não vai conseguir compreender, você não vai conseguir entender. Por isso que quando você estuda, por exemplo, eu estudo hoje, eu tenho que ter pelo menos 7 horas de sono, 8 horas de sono, para no outro dia eu me lembrar do que eu estudei, entendeu? Então o sistema nervoso, ele nos mantém vivo, mas também temos que fazer com que ele venha funcionar da melhor forma. Então, o cuidado do sistema nervoso é muito importante, porque, como eu falei, ele nos ajuda, ele nos mantém com os outros sistemas, ele nos ajuda a ficar vivo, a fazer nossas práticas de exercícios, nossos pensamentos, nossos estudos tranquilamente. Sem um mandante bom, infelizmente a tropa toda vai cair. Então é isso, cuide do seu sistema nervoso. Meu nome é Brian e hoje eu irei falar sobre as doenças ligadas ao sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é o responsável pelos movimentos do nosso corpo e é dividido em duas partes: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central nós temos o cérebro e a medula espinhal. No sistema nervoso periférico nós temos os nervos. Vou dar exemplos de doenças ligadas a esse tema. Alzheimer, que é a perca de memória, ansiedade e depressão, e paralisia cerebral, que é quando a pessoa perde os movimentos do corpo desde o nascimento. E uma curiosidade interessante: o cérebro possui cerca de 86 milhões de neurônios. E os impulsos nervosos viajam cerca de 400 km por hora, que é mais rápido que um carro de Fórmula 1. Esse é parte do nosso tema do trabalho. Aí vou dar referências de onde nós tiramos essas informações, que é no brasilescola.uf.com.br e no www.inca.gov.br. E é isso. Obrigado e tenha um bom dia.